Muito bem, boa noite. Que bom ver todos vocês. Era 1º de janeiro de 2021, quando parecia que as esperanças estavam se renovando. Não, eu acho que agora vamos ter um ano normal. Agora vamos ter um ano bom. Vamos recuperar o prejuízo de 2020. Quando eu falo de prejuízo, não é só financeiro, foram vários prejuízos. Mas, dia 2 de janeiro, no dia seguinte, vimos um decreto que novamente teríamos que fechar a nossa empresa. E parece que tudo voltou. O medo de morrer, medo de perder parentes, medo de ficar pobre, porque não sabia como ia ganhar dinheiro, se ia conseguir pagar as contas, se ia conseguir proteger a família. E todos esses medos começaram a virar ansiedade maior ainda do que a primeira onda. Por quê? Porque quando eu tenho um registro na minha mente de uma coisa que já foi traumática em 2020, eu pego isso e projeto para um futuro, e a isso chamamos de ansiedade. Quando a gente pega um fato triste, traumático do passado, projetamos para um futuro que ainda é desconhecido, mas já começamos a temê-lo. E nessa pandemia, nessa segunda onda, todos nós vivemos aqui cenas de terror, de falta de oxigênio. E lá da nossa varanda a gente via aquela rua vazia, parecia um filme de ficção. Com tudo aquilo, eu comecei a sentir insônia. Nunca tinha sentido insônia antes. Insônia é quando isso se repete por mais de 7 dias, por mais de 14 dias. Não é uma noite mal dormida. Uma noite mal dormida é muito normal nós termos, né? Quando a gente vai ter uma palestra maravilhosa dessa, talvez acordar um pouco mais cedo, um pouco ansioso, tá tudo bem. Acontece que você ficar vários dias sem dormir, você começa a se prejudicar cognitivamente, e o seu corpo fica destruído literalmente. Então eu já estava naquela situação, de novo sem empregada. Equipe em casa. As metas para bater, provavelmente somente eu e o Oshiro entregando tudo online novamente. E tudo aquilo foi enrijecendo os meus músculos, principalmente onde eu sempre somatizo, que são os meus ombros. E parece que eu sinto carregar o mundo nas minhas costas, né? Essa sensação que a gente tem, por isso que enrijece. E aquilo foi ficando tão forte, que eu descobri que, na verdade, se tratava de uma capsulite adesiva. Então, estávamos lá, na pandemia, com insônia, acordava muito cansada, e, de repente, meu ombro estava congelado, eu não conseguia mais levantar esse braço, e isso é uma doença que acomete sem saber a causa, mas a gente entende que é muito emocional, né? O início. Demora 1 ano, no mínimo, para sarar. Então, nos primeiros 6 meses, dor aguda e congelamento extremo do ombro. E depois é que vai começar a melhorar. Não importa o que você faça, você pode fazer coisas paliativas. Eu lembro muito bem que um dia eu estava deitada no sofá. Eu não me permitia ser fraca, mas aquele dia eu estava cansada. Eu estava cansada mentalmente, fisicamente por não dormir, e doía muito, muito o meu ombro. E aí eu comecei a chorar. E aí eu falei para o Oshiro, até me emociono. E eu comecei a falar para o Oshiro tudo que eu estava sentindo. Nossa, como está pesado para mim. Como está sendo difícil. Que dor que eu estou sentindo. E ele, muito sabiamente, ficou ali me olhando, num gesto corporal de estamos junto, mas me ouvindo. Porque naquele momento eu não queria conselho, eu só queria que alguém me ouvisse. E como a palavra dita já cura emocionalmente muito. Então foi muito importante eu saber que eu tinha alguém que eu pudesse contar naquele momento. Mas, Gisele, você está contando de tantas coisas, né? Eu tenho tantas pessoas que estão aqui, que fizeram meus cursos online nessa época. Você não contou que você estava com tantos sofrimentos. Como você conseguiu? E, de fato, nessa pandemia, tanto em 2020 quanto em 2021, eu criei 6 cursos.
Porque quando começou eu não tinha nenhum curso online, mas aí eu pensei, tem muita gente precisando emocionalmente dos meus serviços. Eu posso ajudar muitas pessoas. É por isso que eu comecei a colocar muito conteúdo no Instagram. Comecei também a fazer muitas lives, né? Falei que eu fiz com o Dr. Rizier, mas eu fiz com várias pessoas. Eu estava olhando nas fotos, nem lembrava quantas lives eu fiz. Né? Conteúdo gratuito, conteúdo de valor, para ajudar as pessoas. Então, a gente pode olhar aqui 2 fotos que retratam esse momento. E, na verdade, eu lembro que eu pouco sorria. Não encontrava muitos motivos para sorrir. Cansada, com dores. Mas nessa foto aqui, eu estou sorrindo. E era nesses momentos que eu sorria. No momento que eu me sentia de verdade contribuindo para pessoas que estavam com dores ainda maiores do que a minha. Pessoas que tinham acabado de perder pais, pessoas que estavam literalmente abaladas emocionalmente, não sabiam o que fazer nessa pandemia. E essa foto que eu estou sorrindo aqui é uma foto de um encerramento de um dos cursos do Procuro-me, que é um dos coachings em grupos que eu criei, que fiz 6 turmas. Coaching é um processo longo, semanal. E eu estou feliz aqui porque era o último dia, encerramento, brindando, cada um recebia um kit para brindar em casa, e os depoimentos delas alimentaram a minha alma, acalmaram a minha ansiedade, me mostraram que o que eu estava fazendo tinha valor e estava certo. E isso fez grande diferença para mim, para passar por toda essa ansiedade. E como eu tive todo mês, toda semana eu tinha workshop de inteligência emocional online, tinha os coaches em grupo online. O bom do professor é porque ele fica revisando toda a matéria. Então eu falei, eu vou colocar tudo em prática, porque eu tenho essa missão. Eu tenho que ajudar essas pessoas, eu tenho que cuidar da minha família, e eu tenho que estar em pé aqui, nem que seja só por hoje. Então eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu ensinava. Eu aprendi de fato a meditar. E a meditação é que me ajudou a começar a dormir melhor. Meditar, eu vou falar um pouquinho sobre o que é, né? Mas isso que me ajudou, trazer a mente para aqui e para agora, e não deixar ele devagar num futuro tenebroso. E também eu fiz exercícios físicos. Eu não queria, mas eu sabia que se eu exercitasse, eu ia produzir serotonina, endorfina, e isso ia me dar o gás que eu precisava para tirar aquele estresse. Nem a academia do condomínio estava liberada, então a gente subia e descia uma rampa parecida com essa aqui, ó, do teatro no fim, e eu e o Oshiro subíamos e descíamos correndo a rampa. Isso me ajudou muito, de verdade. Eu queria muito encontrar amigos, mas eu não tinha coragem, né, de encontrar. Isso me fez muita falta na pandemia. E o que me ajudou também foi trabalhar a minha espiritualidade. Porque naquele momento que eu estava muito cansada, quase desesperançosa, eu ter e confiar em um ser superior, e não importa qual é o seu Deus, mas se você confia em algo superior e entrega para Ele, então para Deus tudo é possível. Então eu comecei a me acalmar novamente, achando que não dependia tudo de mim, desses ombros aqui, que existia, antes de mais nada, eu era filha de Deus, e Ele ia cuidar de mim também, assim como eu podia cuidar das pessoas que estavam comigo. E essa é a minha história, de como eu tratei a minha ansiedade durante a pandemia. E estamos ainda em pandemia, e de vez em quando eu me vejo com a cara fechada, sem sorrir por muito tempo. E aí eu começo alegria, ativar recursos, porque o nosso cérebro interpreta o tempo todo a nossa fisiologia. Então, se eu estou com a cara fechada, se eu estou triste, se eu estou acabada, se eu estou encolhida na cama, então vai começar a produzir cortisol e eu vou começar a me sentir mal. Então, quanto pior eu tiver, mais eu vou para o espelho, danço, pulo e ativo recurso, produzo testosterona, adrenalina, serotonina e começo a me sentir bem. Tenho rituais do acordar.
tudo coisas que eu ensino dentro dos meus workshops. Comecei a colocar em prática e comecei a ter resultados. Na verdade, quando a gente fala, então, de ansiedade, nunca eu vou conseguir domar 100%, até porque ela é necessária para nós. E eu nunca sei o que vai acontecer comigo. Uma pandemia, uma guerra, uma inflação alta, eu não sei o que pode acontecer. Mas se eu tiver como controlar, eu posso ter mais qualidade de vida. Muito bem, essa história que eu queria abrir aqui, a minha história sobre como eu estou lidando ainda com a ansiedade durante a pandemia. Acredito que vocês tenham se identificado em algumas histórias também, afinal de contas, somos todos humanos, né? E passando pelas mesmas situações, globalmente. Né? Eu sou hipnoterapeuta e sou coach e especialista em inteligência emocional, então, com essa propriedade que eu venho trazer hoje para vocês o assunto, que é sobre ansiedade no trabalho, certo? O que eu posso falar aqui de diferente é que eu sou colunista da Rádio CBN toda terça-feira, de inteligência emocional. Estou muito feliz de ter aqui o Felipe, que hoje não está no palco, mas está aqui no avião do Empreendendo com a Família Chiro pelo Mundo. Eu tenho esse Instagram, então todo mundo que me colocar alguns stories hoje, me marcando, @GiséleOshiro, eu vou repostar. Eu lembro que na outra palestra foi muito interessante. Eu descobri que só pode ter no máximo 100 stories, senão o Instagram começa a deletar. Eu falei, meu Deus, deletaram, né? Porque então eu quero que de novo hoje eu tenha mais de 100 stories para repostar. E tem o TikTok também, aprendi com o meu amigo Dr. Rizieri na prática, que vale muito a pena ser TikToker. Então, se vocês forem lá no Gisele_Oshiro, vocês vão ver que não tem nenhuma dancinha, tem muito conteúdo, e lá eu tenho mais seguidores do que no Instagram. E a minha projeção é maior nacional lá no TikTok do que no Instagram. Então, vale muito a pena você consumir e colocar conteúdo, certo? E também falando um pouquinho de inteligência emocional, semana que vem eu tenho um workshop que já vai ser a turma 55, mais de 1.000 pessoas. E essa edição de julho vai ser especial, presencial. Então, quem quiser te ter mais informações lá no meu Instagram, vocês vão achar. Eu tenho uma pergunta para vocês. Você é ansioso? Levanta a mão, quem se acha ansioso aqui. Levanta a mão. Muito bem, poucas pessoas ansiosas aqui, né? Na verdade, então, mas o que é ansiedade? Para você dizer se você é ansioso ou não. Ansiosos todos somos. Eu, Tiago e Oshiro estávamos ali atrás e para entrar aqui sempre dá um friozinho na barriga, né? É um friozinho bom, é um friozinho que fez eu caprichar nesses slides. Eu caprichar no conteúdo. Eu caprichar no visual. Então, quando a gente vê uma situação que eu preciso, que me dá um frio na barriga, também é ansiedade. O problema é quando eu começo a ver um futuro temeroso com muita intensidade e muita frequência. E quando isso começa a tirar minha qualidade de vida, como estava tirando lá na pandemia, e aí isso chamamos de transtorno de ansiedade. Então, ansiedade todos somos, o que precisamos evitar é essa frequência e essa intensidade dessa preocupação para que não se torne um transtorno de ansiedade. Vamos entender aqui, para quem não sabia dizer se é ansioso ou se não é ansioso, quais são os dois tipos de sintomas que nós sentimos quando somos pessoas, estamos sofrendo de ansiedade. Quais são os sintomas? Só para vocês entenderem, primeiramente, o cérebro vai identificar o perigo e aí então, ele vai mandar pelo sistema nervoso os sintomas físicos. Então, quais são os sintomas físicos? Primeiro, taquicardia, respiração ofegante, sudorese, extremidades geladas, dores musculares. Lembra que eu falei que eu tive muitas dores musculares que até congelou o meu ombro? Náuseas e vômitos.
dor de cabeça, diarreia, tonturas ou vertigens. Tudo isso são sintomas de ansiedade. Quem nunca foi no pronto-socorro, foi no médico, chegou lá, não era nada. Era ansiedade. E quais são os sintomas psicológicos que a ansiedade pode dar? Apreensão, medo excessivo, inquietação, sabe aquela perninha que não para quieta assim? Insônia, lembra da minha insônia? Insônia quando eu tenho por muito tempo, né, corrido, 8 dias, 16 dias, um mês, sem dormir todas as noites. Incapacidade de relaxar. Mesmo que eu me deito, tenho que dormir, não consigo relaxar. E pensamentos catastróficos. O futuro sempre de uma maneira negativa. Então, esses são os sintomas físicos e psicológicos. Agora eu pergunto para você de novo. Quem aqui é ansioso? Levanta a mão. Aumentou bastante. Aumentou bastante. Ansiosos todos somos e temos que aprender a controlar para não se tornar um transtorno de ansiedade. Quem é muito ansioso está o tempo todo em luta, fuga. O que é isso, Gisele? É uma resposta fisiológica ao estresse que ocorre na presença de algo aterrorizante, seja mental ou fisicamente. Ou seja, o cérebro reconhece um perigo e aí nós temos 2 tipos, na verdade 3 tipos de reação para nos mantermos seguros. Ou nós lutamos com o problema. Vamos falar dos nossos primitivos, né? Antes os problemas parecem mais simples. Eu tinha que lidar com, não sei se era tão simples, era lidar com uma presa, né? Para não morrer, ou eu tinha que lutar, os primatas, ou eu tinha que fugir, ou eu tinha que congelar, me fingir de morta para me manter segura. Então, eu vou passar um vídeo agora para vocês entenderem exatamente como funciona esse processo de luta-fuga que acontece com todos nós, gente. Todos nós, em maior ou menor grau, temos estresse no dia a dia. Todos nós. E esse estresse, esse perigo, como eu resolvo, isso nos coloca em luta-fuga. Vocês vão entender no vídeo curtinho, mas muito legal, explicativo, como que funciona esse processo. Vamos lá. Humanos, assim como todas as espécies, têm mecanismos de autopreservação para... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, achei muito baixo. Vamos lá. Humanos, assim como todas as espécies, têm mecanismos de autopreservação para nos ajudar a sobreviver. A nossa reação de luta, fuga ou congelamento é feita no nosso corpo para lutar contra o inimigo, fugir de uma avalanche ou congelar nossos corpos para nos esconder de um predador, por exemplo. Mas o nosso cérebro, às vezes, confunde situações seguras com situações de perigo e pode soar alarmes falsos. Assim, quando a amígdala, que é o cão de guarda do nosso corpo, começa a latir em sinal de perigo, nosso corpo entra em modo de sobrevivência antes que a nossa mente racional possa reagir e deixa o nosso cérebro tentando entender por que nós estamos nos sentindo em perigo mortal. Quando o alarme da resposta de luta, fuga ou congelamento é acionado, nós começamos a respirar mais rapidamente, causando hiperventilação, e o nosso coração acelera. Esses sintomas podem causar fortes dores no peito e muitos interpretam isso como sintomas de ataque do coração, quando na verdade é apenas o resultado da resposta de estresse que pode ser aliviado com simples exercícios de respiração. E como uma forma de te preparar para a ação, o sangue é direcionado para os maiores grupos musculares do corpo. A quantidade de fluxo sanguíneo enviado para o nosso sistema digestivo diminui, levando a um relaxamento da bexiga e criando a vontade de urinar. A boca fica seca e aparece sensação de náusea e incômodo no estômago. O sangue também deixa as extremidades do corpo e nós acabamos ficando com as mãos frias e as palmas suadas. As mãos e pernas começam a tremer, enquanto a tensão começa a se acumular em músculos como as coxas e no pescoço e ombros. Na nossa mente, esse alarme nos traz à memória coisas negativas para que possamos estar preparados para identificar ameaças, coisas perigosas e desconfortáveis. Nós também perdemos a capacidade de visão periférica e as nossas pupilas se dilatam para que possamos focar em coisas ameaçadoras e, como consequência, nós perdemos a capacidade de compreender expressões faciais.
Muito oxigênio e carbono no corpo pode gerar tontura, o que algumas pessoas interpretam como se fossem desmaiar. Mas desmaiar nessa condição é algo difícil de acontecer. Desmaios geralmente acontecem com a queda da pressão arterial, mas a reação de estresse provoca o contrário, a elevação da pressão arterial e do batimento cardíaco. Por isso é quase impossível o desmaio. Com o tempo, a depressão, a ansiedade e os altos níveis de estresse prejudicam o cérebro e dificultam a identificação de alarmes de perigo falso, causando com que esses alarmes aconteçam com cada vez mais frequência. Conhecer os sinais de um alarme falso pode ajudar a identificá-los e reduzir seus efeitos. Visite Mentalidade de Crescimento para conhecer mais sobre o assunto. Muito bem, muito bem. Quem nunca se sentiu assim, né? Várias vezes eu fico pensando, quando meu pensamento está acelerado, o coração está batendo, uma preocupação excessiva, nossa, luta, fuga, e eu começo a conversar comigo mesmo, tá tudo bem, tá tudo bem. Porque geralmente o nosso medo é com coisas imaginárias que nem aconteceram e provavelmente nem vão acontecer. O que acontece? Os nossos primatas, nossos ancestrais, eles não ficavam nem deprimidos e nem ansiosos. Porque ao ver uma presa, né? Uma presa não, um predador, e ele era a presa, desculpe, ele ou lutava, ou fugia, ou fingia de morto, e ele resolvia a situação, certo? E nós, o homem moderno, tem outros tipos de problema. Ele não tem um predador que é um animal. Nosso predador é uma pandemia. É um boleto que tem para vencer semana que vem, que eu não sei se eu vou conseguir pagar. É um ente querido que está no hospital. Como eu faço para lutar, para fugir ou para congelar? Está entendendo por que o seu cérebro começa a entrar em luta-fuga e isso te dá ansiedade? Quem aqui reconheceu nessa explicação todos os sintomas, reconheceu? Levanta a mão. Quem aqui entendeu? Falou assim, cara, por vezes eu realmente entro em luta-fuga. Às vezes você está dormindo, até num sonho, você acorda num pesadelo com taquicardia. Por quê? Porque coisas imaginárias também trazem toda essa adrenalina para o corpo e todas as reações que nós temos. Imagine coisas verdadeiras. E o nosso tema aqui, contextualizamos toda a ansiedade para entendermos o que é ansiedade, para entendermos que todos nós estamos vivendo com essa ansiedade, né? Mas o tema aqui principal é para falar sobre ansiedade no trabalho, certo? Por que é importante falar sobre isso? Porque muitas vezes a gente separa o que é problemas técnicos, treinamentos técnicos, com problemas pessoais e problemas emocionais. Acontece que dentro de uma empresa, que é um CNPJ, há vários CPFs trabalhando, vários seres humanos emocionais que estão trabalhando, certo? E existem duas causas que podem trazer ansiedade dentro de uma organização, dentro de um trabalho. As causas internas, ou seja, do trabalho em si, são: pode ser que a jornada seja longa demais do trabalho. E isso é uma responsabilidade não só do empregador, quanto do empregado, porque por vezes vemos isso ser um perfil do próprio empregado, né, que deve ser ajustado. Prazos curtos, isso traz estresse, isso traz luta-fuga, será que eu vou conseguir? Metas irreais. Colocar uma meta que se sabe, que historicamente nunca foi batida e que vai ter que bater em 10 dias, meta irreal. Relacionamento de líderes e colegas, isso é uma grande causa de ansiedade dentro do trabalho. Quando a pessoa nem quer ir trabalhar, porque sabe, porque aquele líder carrasco vai estar ali para detonar ele. Ou que os colegas meio que virou um bullying para ele, porque ele não consegue se relacionar, então não é um bullying, mas ele se sente rejeitado. Ou ele tem realmente conflitos e problemas, então ele não tem vontade de ir trabalhar. Falta de orientação. Isso traz muita ansiedade. Quando o colaborador não sabe para que ele está ali, o que eu tenho que fazer? Para que eu acordo todos os dias? Qual o propósito da empresa? Qual a minha função de fato? Um dia me pedem ajuda, outro dia o outro me diz o que eu tenho que fazer. Eu estou perdido aqui, dando o meu melhor, e parece que nada agrada a empresa, porque eu não tenho a minha meta, né? E competitividade
excessiva. Existem cargos, existem tipos de empresa que têm equipes de venda, de gestores, que são muito pressionados por metas. Então, e também essa competitividade política de cargos, isso também pode trazer. Então, vamos falar agora das causas externas ao trabalho. Ou seja, o próprio colaborador já vem para dentro do trabalho com uma ansiedade que trouxe de casa. Isso acontece muito? Sim, acontece muito. E quais são essas causas pessoais? A pessoa pode ter ansiedade por traumas. Lembra que eu falei? Em 2021, eu já tinha um trauma de pandemia de 2020. Um acontecimento com uma emoção negativa, isso gera um trauma. Mas, geralmente, esses traumas que trazem ansiedade, elas são da nossa primeira infância, de 0 a 6 anos, e também da segunda infância, de 7 a 12 anos. Por quê? Porque é lá que nós começamos a registrar as nossas crenças e os nossos significados. E lá, quando a gente não tinha recurso nenhum para entendimento do que acontecia, uma separação dos pais, uma perda, uma briga na escola, pais violentos, pais que não davam atenção. Então, esses traumas também podem trazer. Por quê? Porque quando eu volto num ambiente de trabalho, preste atenção, gente. Veja se faz sentido para você. Eu tenho uma teoria. O nosso trabalho é uma volta da nossa casa na infância, onde a gente tem figuras de autoridade, que agora não são nossos pais, que são nossos chefes. E lá é na Targa muito interessante, porque é um pai e uma mãe, né? A Gisele e o Oshiro. E as pessoas inconscientemente projetam a sua relação que tiveram na infância com os pais para mim e para o Oshiro. Então, se existe uma carência de receber elogio, de ser motivado, ou de ser acolhido, enfim, todas as carências que essa pessoa traz, ela traz para o trabalho também. Por isso que trauma traz ansiedade para as pessoas. Herança genética, é verdade, é comprovado que se eu tenho caso familiar de pessoas que muito transtorno de ansiedade, existe uma probabilidade maior de eu também ter esse transtorno. Doenças físicas, lembra daquela minha insônia? Apesar da meditação ajudar, eu descobri depois, porque eu fui me cuidar, trabalhei autocuidado, que na verdade era uma desregulação de hormônios. Era uma causa física. E que quando eu regulei isso, na mesma semana eu dormi muito bem e até hoje eu estou dormindo muito bem. Por isso, lembre-se, todos os problemas que nós temos de sintomas, pode ter causa não só emocional, pode ser física, emocional ou espiritual, porque nós somos essa tríade. Então, toda vez que você tiver com alguma dor, procure primeiro uma dor física, procure um médico. Procure saber se a primeira causa é física e depois vá também buscar as causas emocionais, né? Estresse traz ansiedade? Muito. Se eu vivo numa casa muito estressante, então eu vou me tornar uma pessoa estressada. Se eu convivo com uma pessoa que é muito exigente e me cobra muito, eu vou me tornar ansiosa, porque eu sempre vou estar insegura. Será que eu consigo? Será que eu dou conta? Se eu convivo com uma pessoa que é ansiosa, a tendência de eu me tornar ansiosa é muito grande, porque eu estou aprendendo com ela esses padrões, certo? E personalidade. Tem pessoas que têm mais tendência a serem ansiosas. Umas lidam melhor, outras não lidam tão bem. Pessoas que gostam de muita... O Chiro falou agora há pouco, né? De perfil comportamental. Pessoas que gostam, pacientes, que gostam de muita previsibilidade, podem se tornar ansiosas. Porque não existe previsibilidade nesse mundo, nessa pandemia, né? Então, isso a pessoa fica temendo. O que eu vou fazer? O que vai acontecer? Então, realmente existe. E até os dominantes, aquela pessoa que ele falou que é mais... O que é o Chiro dominante? Mais tensa, isso, mais tensa. Na verdade, ela quer ter o controle de tudo. O Chiro quer ter controle de tudo. Ele fez um checklist de tudo aqui.
do que ia acontecer, quem ia fazer, quem ia falar, quem ia ficar na entrega. Eu falei, ô, Chiro, sabia que isso é ansiedade? Ele pensa que é só eu que sou ansiosa. Eu falei, isso é ansiedade, né? Então, de alguma maneira, todos os perfis têm essa ansiedade, precisamos controlar. E falta de conhecimento e preparo. Concordam comigo que uma pessoa pode ficar muito ansiosa porque ela não dá conta do teu trabalho? Aí parece que isso é emocional. Não, gente, ela não está preparada, ela não tem conhecimento para isso, não tem competência, não tem prática. Está entendendo? Cuidado antes de contratar. Cuidado antes de promover. Será que essa pessoa está preparada? E você mesmo, cuidado antes de aceitar. Não que você vá negar, mas faça um plano. Fala assim, olha, você vai começar aqui, depois você tem que estudar isso para chegar aqui, depois tem que viver 1 ano de experiência para chegar nesse estágio aqui. Eu vejo muitas pessoas se achando desequilibradas emocionalmente e, na verdade, elas não têm conhecimento e competência para fazer aquilo que escolheram. Por exemplo, empresários. Empresários que, por ter aquele perfil que o Chiro falou, eu tenho perfil, mas não tenho conhecimento. Sem conhecimento, não tem gestão. Sem gestão, o negócio começa a cair. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Então, muitas vezes, essa ansiedade é pura falta de conhecimento e preparo. E quais são as consequências dessa ansiedade no trabalho? Por que eu trouxe isso aqui? Porque isso é um problema para toda empresa. É ruim para o empregador, para o empresário, mas é ruim para você que é colaborador também. Porque além de sofrer essas consequências, você está numa empresa que está fadada a não dar certo, se tiver muita queda na produtividade. Então, colaboradores ansiosos não vão conseguir ser produtivos. Né? Começam a faltar muito absenteísmo. E isso sobrecarrega os outros colegas. Porque se eu não venho, quem tem que me cobrir são os meus colegas. Afastamento tem acontecido muito. Doenças mentais são a 3ª causa maior de afastamento no Brasil dos trabalhadores. Isso foi pesquisa realizada. E alto índice de turnover, ou seja, não para o funcionário. Porque o funcionário vem para a empresa e fala, meu Deus, é muito trabalho, meu Deus, eu não dou conta. E, na verdade, ele está sofrendo de ansiedade. Ele já veio, e se ele fosse para o trabalho, talvez ele também não desse conta, porque ele precisa tratar essa ansiedade. Ou seja, não é só as causas internas que são os problemas do trabalho, e nem só as causas externas que são do próprio trabalhador. Sempre vai acontecer uma combinação. Concorda comigo? Para culminar uma coisa negativa, para chegar, por exemplo, de metade da empresa estar afastada por ansiedade ou por doenças mentais, emocionais, é porque aconteceram vários motivos. Né? E como a gente pode trabalhar isso nesses 2 aspectos? Como empresas podem ajudar os seus colaboradores a ter mais saúde mental? Vamos lá. Primeiro, criar estratégias de evitar estresse. E aí, isso é tarefa de cada um de vocês. Quais são os pontos de estresse que vocês têm? Talvez o tipo de trabalho. Eu já trabalhei muito com restaurante. E antes só restaurante trabalhava fim de semana, trabalhava à noite. Agora todo mundo trabalha fim de semana à noite, né? Por causa dos shoppings, hospitais, enfim. Mas como é que você pode aliviar esse estresse? Como é que estrategicamente você pode criar situações de recompensa, de reuniões ou de lazer ou de situações que vocês podem evitar aquilo que está gritante dentro da sua empresa? Reveja na jornada do seu colaborador como está sendo a experiência. Se tiver pontos de estresse, comece a trabalhar. O que a gente pode fazer para diminuir isso, para minimizar isso, para tornar agradável? O que eu posso fazer para o meu colaborador não adoecer, para ele sentir prazer de trabalhar aqui? Outro, criar programas de orientação sobre qualidade de vida e saúde mental. Ah, Gisele, eu não tenho dinheiro para isso, minha empresa é pequena demais. Tudo bem.
A gente pode chamar um estudante de psicologia, um estudante de nutrição, você mesmo, com o conhecimento que você tem, pode fazer uma mesa redonda, ouvir, trazer um conteúdo, um vídeo, mas falar, dar uma abertura para falar sobre o assunto, porque muitas pessoas pensam que quando eu tenho um sintoma físico, eu tenho que correr para o médico e me cuidar, mas quando é emocional, eu tenho que aguentar, porque senão eu sou fraca. Porque senão eu não sou homem. Acontece que muitas das doenças físicas, elas vêm primeiro das doenças emocionais. Então, nós precisamos falar mais sobre isso. Falar que as possibilidades de ter mais qualidade de vida, as possibilidades de buscar tratamento, buscar ajuda, ou não é nem ajuda, de criar rotinas diárias para ter mais saúde. E orientar os líderes para estarem atentos e próximos. Então, um afastamento não acontece de um dia para o outro. Ele dá sinais. Concorda? A pessoa está ali quieta, ou está estressada demais, está improdutiva. O quanto o líder encosta, chama para conversar. Outro dia, a Natália não está aqui com a gente. Ontem eu dei um bom dia para todos. Como você está? Mais ou menos. Aí eu chamei ela lá, fui lá com o computador na minha sala. Aí eu falei assim, como que você está? Eu te senti chateada. Aí ela contou o que aconteceu, que o iPhone bloqueou, que está toda a vida dela lá. E eu falei, então tá bom, vimos umas alternativas. Ela falou, pode ir então. Você me chamou só para isso? Só para saber por que eu não estava tão bem? Então é sobre isso, os líderes têm que estar próximos para poder saber intervir, para poder mudar processo que está estressante, sabe? Se criar estratégias para evitar o estresse. Eu só vou saber se eu estiver próximo do meu colaborador, se eu estiver ouvindo, se eu estiver agindo. Se eu estiver longe, encastelada, eu não vou online, talvez, mas eu posso estar online, mas o quanto eu tenho conversas individuais, o quanto eu estou atento aos meus colaboradores, é sobre isso, né? E agora vamos falar então sobre os indivíduos. Como eu posso me ajudar? E tudo tem que acontecer ao mesmo tempo, não é verdade? Como eu posso me ajudar? Isso tem um pouco a ver com a minha história, né? Que eu contei lá no início. Primeiro, busque autoconhecimento. É muito interessante, né? Algumas coisas trazem muita ansiedade para nós e outras coisas não. Porque tem a ver com o nosso registro, nossa história de vida, o que aconteceu. Então eu preciso entender o que me incomoda, o que me dá ansiedade, por que eu fico bravo com isso, por que isso me irrita. Por quê? Para eu ir trabalhando e também evitando. Por que eu vou evitar coisas que eu odeio? Por que eu vou evitar coisas que me dão medo? Por que eu não vou evitar coisas que dão medo? Eu preciso evitar. Então, autoconhecimento é muito importante. Quando eu entendi o meu perfil comportamental, eu comecei a me respeitar mais. Entender os meus limites, as minhas facilidades, o que eu gosto, o que eu não gosto de fazer, para poder dizer sim e para poder dizer não também para as pessoas. Aprender a meditar. Como eu falei para você, um ansioso é aquele que vive com a mente para o futuro e um futuro negativo. Então, quando eu pratico a meditação, eu trago a minha mente para o presente e para o aqui e para o agora. Porque a gente não consegue viver o passado, não consegue viver o futuro. E o ansioso vive pensando no futuro e paralisa aqui. Quando eu começo a meditar, simplesmente a pensar, ouvir esse barulho do ar-condicionado, do projetor de luz, ouvir o barulho de você, sentir o meu corpo, eu já me desligo dos pensamentos com o futuro. E sem perceber, eu adormeço. Porque o que faz eu ter insônia, muitas vezes, é o medo do futuro, o medo do amanhã. Então, pratiquem meditação. É muito mais profundo do que eu estou trazendo aqui. Eu poderia fazer uma palestra, um curso de 7 dias só de mindfulness, mas vale muito a pena. Tem muitos. Netflix, a Headspace fez 2 séries de como dormir melhor e também de como aprender a meditar. Eu recomendo para vocês. Como eu posso me ajudar? Alimente a sua fé.
Como eu falei para vocês, quando a gente não pensa que depende tudo de nós, porque se tudo depender de mim e eu estiver forte, eu dou conta. Mas se eu estiver fraca, se eu estiver cansada, desesperançosa, eu vou começar a entrar em desespero. Uma pessoa que tem fé, e não importa qual é a sua religião, ela nunca tem desespero, nunca tem desesperança. Então trabalhe a sua fé, converse com Deus. Converse com Deus. E vá na missa, ao culto, pratique para que você possa alimentar a sua fé. Autocuidado. Tem que cuidar de si mesmo. Eu sei que vocês cuidam dos filhos, do marido, da esposa, dos colaboradores ou dos colegas, mas será que você está parando para cuidar de você? Está fazendo exercícios? Está se alimentando de uma maneira que se nutre? Está fazendo o que gosta? Aquela massagem, pelo menos uma vez por quinzena, uma vez por mês? Como você está se recompensando? Como você está cuidando, fazendo o que gosta? Isso tira depressão, isso tira ansiedade. Viver no presente em momentos prazerosos. O que é prazeroso para você? Quando foi a última vez que você se priorizou? Né? Autocompaixão. Nós precisamos ser os melhores amigos de nós mesmos. E, na verdade, nós somos o primeiro que tem um chicote aqui, ó. Você podia mais? Por que você não tentou de novo? Vai de novo? Você consegue? Quantas vezes a gente se culpa, a gente se cobra, desculpa qualquer um estranho, é amigo de várias pessoas, mas não temos autocompaixão por nós mesmos. Numa situação lá na pandemia, o quanto eu não me permitia nem chorar, o quanto eu não me permitia nem fraquejar, né? Porque eu tinha que ser forte. Então, por vezes, você tem que ser o seu melhor. Ele fala, tá tudo bem, você deu o seu melhor até aqui. Tá tudo bem. Então, fale isso para você. Use como mantra, tá tudo bem. Tá dando tudo certo. Comece a fazer uma lista de 50 motivos de gratidão para enxergar tudo que tá bom. Quanta coisa tá boa na sua vida. Eu estou andando, eu estou respirando, eu estou enxergando. Tenho livre-arbítrio para decidir o que eu quero fazer. Eu tenho uma família. Olha quanta coisa boa. Então, tenha autocompaixão por você e procure ajuda. Lembra que eu falei? Quando eu sentei com o Shiro, ele só estava presente e eu consegui tirar para fora o meu sofrimento. Ali já tinha acabado 50% do meu sofrimento, só pela fala. Muitas vezes a nossa cura vem apenas pelas palavras, né? E por vezes eu posso falar, eu tenho que admitir para mim e tenho que falar aqui para o meu amigo. Fala, Pedro, eu estou cansada, Pedro. Né? E posso desabafar com um amigo, com uma mãe, com alguém que eu confio. E se a coisa estiver um pouco mais grave, procure ajuda especializada, vale muito a pena. Sabe por quê? Porque os anos passam, os meses passam, e você pode arrastar isso sem precisar por muito tempo. Para quê? Para quê? Por 5 anos, por 10 anos. Sabe aquelas doenças crônicas? Gastrite crônica, por 30 anos. O tempo passa. Encontre amigos. Como é bom encontrar os amigos. Não falar nada com nada, nada sério, nada importante, dar um monte de risada. E isso produz muita ocitocina, serotonina, endorfina, isso dá dopamina e a gente sai relaxado. Então, encontre seus amigos e ajude o próximo. O que me salvou nessa pandemia de verdade, não só a ansiedade, mas a ter forças o tempo todo, foi saber que eu estava contribuindo com o próximo. Isso me dava forças, com dor, sem dormir. Eu sabia que eu ia ter o Procuro, eu ia ter o Disciplina, eu ia ter o workshop de inteligência emocional. Eu falei assim, não, eu preciso ajudar essas pessoas, eu tenho esse compromisso. Né? Eu tenho esse compromisso. Então, toda vez que você ajuda o próximo, você se sente feliz em dobro do que essa pessoa recebeu. E isso ajuda a saúde mental em muito, te dá um propósito de vida.
E para finalizar, tem 2 slides aqui. Uma diz que a empresa é lugar que gente cuida de gente. Estamos falando de ansiedade no trabalho, né? O quanto vocês estão cuidando um dos outros. Eu não quero dar a responsabilidade só para o empresário. Quero falar a você que é colaborador. Você está cuidando do seu líder? Você está preocupado como está indo a empresa? Você está preocupada com os serviços gerais, com o teu colega, com seus pares, com seus superiores? O quanto você se importa com eles de verdade, né? O quanto você se importa, porque são seres humanos. Eu queria saber se aqui na Targo tem quem está aqui do nosso time aqui da Targo. Onde estiver, podem se levantar. Vamos lá. Isadora. Então tudo aí, vem aqui. Então venham, já que estão aqui. Eu quero apresentar para vocês uma parte do nosso time. Primeiro, nosso time é pequeno, sim. Fora aqui, só falta 2 pessoas. Tem gente entregando escola de líderes, a Ariane, com a Emily, que está cuidando lá. Mas quem está aqui? Isadora, que tem esse sorriso maravilhoso. Por que eu quero apresentar esse time para vocês? Porque vocês estão aí por causa desse time, que são gente que cuida de gente. Isadora, palmas para ela, palmas. Cuida da nossa recepção. Você já pensou ser recebido com esse sorriso? Temos aqui a Ruth, que está nova ainda com a gente, mas já está dando uma grande contribuição. Ela é altíssimo C, metódica, então ela dá conta ali do administrativo financeiro como ninguém. Palmas para ela. Também a Raíssa, que cuida de treinamento, ela estava com 50% do checklist dessa palestra. Ela merece palmas de novo, palmas. A Luciana, que está aqui com a gente, não subiu, não sei por que ainda, nesse palco. Ela cuida da Targo como se fosse, acho que ela cuida melhor do que a casa dela, porque fica muito cheirosa, muito limpa para receber todos vocês. Palmas para ela também. A Jussi está lá na frente? Olha, palmas para a Jussi, que está há quase 13 anos com a gente, que está com a Shira e Gisele. Palmas para ela. Muito obrigada, meninos. Muito obrigada por vocês serem essas pessoas que cuidam de gente, que cuidam de mim e que cuidam uma das outras. E com isso a gente vai vencendo a ansiedade, né? Então, obrigada, meninos. Obrigada. Muito obrigada. E agora também, outro lugar em que gente cuida de gente é a família. Por que eu trouxe isso? Porque lá na pandemia eu consegui lidar com a minha ansiedade, porque eu não tinha que fazer todo o trabalho, mesmo sem empregada, né? Porque o Felipe cuidava de mim. Então, nos dias que eu estava cansada, com dor, e ficava quieta ali no sofá, o Felipe vinha comigo e falava assim: mãe, você não está bem, né, mãe? E eles me ensinavam a leveza que eles levaram a pandemia. Eles estavam online e estava tudo bem para eles. Não tiveram nenhum problema, tá? Mas ele, antes da pandemia, jamais iria fazer algo comigo. Nós éramos responsáveis de faxinar o banheiro. E aqueles dias vão ficar gravados para o resto das nossas vidas, né? Porque foram momentos assim, a 2, que ninguém estava com eletrônica, cada um lutando com o seu vaso sanitário, com o seu box, assim, muito amadores, e depois fomos ficando bons, né? Quero também dizer que quem cuidou de mim na pandemia foi o Tiago, porque o Tiago é sempre muito atento também. Ele sempre vem e me pergunta: mãe, você está bem? Então é gente que cuida de gente. E por vezes a nossa família pode ser a causa da nossa ansiedade, mas não é ela que é o problema, ela só está te mostrando um gatilho teu que você tem que aprender. Você já está aí, você estava aqui. Tá? Um gatilho seu, né? Então eles só estão espelhando. E o Tiago, graças a ele e ao Oshiro, eu não precisei nem um dia varrer a casa, porque era obrigação deles, não era minha. E lavavam a louça e ajudavam da maneira que podia, porque lá, família é lugar que gente cuida de gente. E o Oshiro, que eu quero que venha aqui comigo, o Oshiro foi fundamental para o meu controle de ansiedade.
Porque não só me ouviu naqueles dias, ele não só me ouviu, mas ele também estava com os mesmos desafios que eu. A luta-fuga minha era a luta-fuga dele. E isso, dividir por 2, não tem preço. Se eu tiver que viver isso sozinha, o peso seria dobrado, com certeza. Então, por isso que família é lugar que gente cuida de gente. Eu vou dizer que nem sempre é mil maravilhas, por vezes acontecem problemas, e é nos problemas que surgiram talvez dentro da pandemia, lá dentro da família, que sinalizaram oportunidades de se melhorar indivíduos e o coletivo. E hoje a gente trabalha algumas terapias individuais, em grupo, trabalhamos melhorias, graças aos gatilhos que vieram na pandemia. Então, família é lugar que gente cuida de gente. E a partir de hoje, eu quero que vocês sempre guardem isso na sua cabeça, que empresas e famílias, todo sistema é lugar que gente cuida de gente. Eu quero chamar aqui também o meu Tiago. O Tiago me ensinou muito nessa pandemia. O Tiago era nem. Sabe assim, na pandemia, terminou o ensino médio, não chegava nunca o Enem, nem trabalhava e nem estudava. Aí a gente, meu Deus, esse menino não desgruda do PS4. O que a gente vai fazer com esse nem? E rapidamente ele foi fazendo os nossos cursos. E foi, conforme ele contou toda a trajetória. E ele mostrou em pouco tempo que a gente pode mais. Então, meu filho, eu sei que você foi o menos ansioso. Ele só teve ansiedade de verdade meia hora antes da palestra. Ele estava de boa. E eu, Oshiro, todo estressados, né, Oshiro? Então, muito obrigada. Parabéns. Valeu. Muito obrigada. Gente, quero agradecer. Esse é o meu assunto. Daqui a pouco eu quero que vocês fiquem aí, porque tem uma surpresa. Vai ter um sorteio de 2 águas de 80 euros. Então, não vão embora, tá bom? Então, só para finalizar a minha palestra, muito obrigada. Quero agradecer a todos, tá bom? Muito obrigada.